Bom dia, graça e a paz. Quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida nesse dia de hoje, um dia tão especial, um dia que o Senhor preparou, né? Para cada um de nós, o hoje, o presente, o agora. A paz do Senhor, irmão João Carlos, paz do Senhor, pastora Karine. Nós vamos meditar em Lamentações. Se você puder enviar essa palavra para outra pessoa, para alguém que esteja precisando, porque essa palavra falou muito comigo e eu quero compartilhar aquilo que o Senhor falou no meu coração. Amém? Lamentações, capítulo 3, versículo 22, 23, 24 e 25, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Aqui nesse capítulo, o Senhor vai falar ao nosso coração sobre ter esperança e misericórdia de Deus. Aqui começa dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Você já parou para pensar que se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? O que seria de você? O que seria de mim? Se não fosse a esperança, né, sobre a palavra de Deus, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, o que seria de nós, né? Então nós temos essa esperança em Deus. Aqui Jeremias, ele entrou em desespero quando ele estava passando, né, por um momento difícil. E aqui ele se volta para Deus, ele olha para o Senhor e fala: peraí, independente do que eu estou passando, vivenciando, eu sei em quem eu posso confiar. Eu tenho uma esperança, eu tenho o Senhor como meu refúgio. E às vezes, quando nós estamos passando por adversidade, no momento da tristeza, vem, né, esse desespero, né, na alma, e com isso o Senhor me trouxe essa palavra dizendo: traga à memória aquilo que pode te dar esperança. E o que é isso, bispa? Trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Você se lembra de momentos que você passou por adversidade, você orou, confiou em Deus e Ele fez? Eu passei por várias circunstâncias, eu passei por várias situações onde eu vi que a minha mão não podia alcançar. E eu me lembrei de que Deus poderia alcançar por mim. Eu me lembrei que Deus enxerga, Ele vê onde eu não posso ver. Onde a minha visão é limitada, onde o meu braço é limitado, onde a minha voz é limitada, onde os meus ouvidos é limitado,
As minhas mãos é limitado, os meus pés são limitados. Deus não. Deus, Ele não tem limites. Ele sabe de todas as coisas e Ele pode fazer o que eu e você não consegue fazer. E eu preciso ter, você precisa ter essa esperança em Deus. Nós precisamos ter essa esperança no Senhor, porque só Ele pode fazer coisas que eu e você não pode fazer. Não porque eu e você não queira, mas porque está fora do nosso limite humano, né? E Deus fala aqui, através desta palavra, do amor dele incondicional, ao pacto de lealdade, né, que nós temos com ele. Porque se nós somos leal com o Senhor, se nós formos leal com o Senhor, fiel com o Senhor, buscando a resposta que vem dele, e mesmo em dias de desespero, de conflito, de tristeza, de angústia, de dúvidas, nós precisamos buscar o Senhor, porque Ele nos responde. O amor dele por mim, por você, não tem fim. Ele nos ama, independente de qualquer situação, Ele nos ama. Mas Ele espera de nós fidelidade. Fidelidade em todas as horas da nossa vida. Fidelidade no tempo difícil, fidelidade no tempo de alegria, fidelidade no tempo de escassez, no tempo do deserto, no tempo do vale, mas também fidelidade em dias de abundância. E Jeremias viu aqui que Deus era tudo que ele tinha. Deus era a porção diária dele. Em Deus nós podemos ter falta, né? Pode faltar algo. Nós olhamos, não, falta algo ainda para acontecer na minha vida. Mas em Deus, em Jesus, de nada tenho falta. Mesmo que você olhe para as coisas e fale, mas não está do jeito que eu queria. Mas está do jeito que o Senhor tem sonhado para a sua vida. Talvez a adversidade, você pensa, nossa, é o inimigo. Você já parou para pensar que pode ser o Senhor trabalhando na sua vida? Assim como Ele trabalhou na vida de Jó. Ele quer mostrar o seu caráter nele, né? E o diabo não, o inimigo, o nosso adversário, ele quer mostrar a nossa falta de caráter. Então o Senhor às vezes permite situações sobre as nossas vidas. Não é que Ele quer nos provar, não é que Ele quer fazer um teste. Nada disso, porque Ele sabe da sua lealdade com Ele, da sua fidelidade com Ele. É isso que importa para Deus, a sua fidelidade com o Senhor, o seu compromisso com Deus, a sua aliança com Deus. A sua aliança com Deus é eterna? A aliança com Deus tem limitação? É só quando Deus pode fazer, ou quando Ele está fazendo, que você tem aliança com Ele, ou você tem uma aliança com Ele independente das circunstâncias? Jeremias, ele olhou aqui para a palavra, e ele está nos ensinando aqui, que toda pessoa que passa por momentos de desânimo e depressão, ansiedade, deve se apegar-se à fidelidade de Deus. Porque a fidelidade de Deus é o compromisso dele comigo e com você.
A fidelidade de Deus é o seu compromisso. Aqui, quando fala no versículo 23, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca, está dizendo aqui que é tão certo a fidelidade do Senhor, o compromisso dele com os seus, é como o aparecimento do sol e da lua todos os dias. É como amanhecer, como anoitecer. Você sabe que vai acontecer. Assim é a fidelidade de Deus, o compromisso de Deus comigo e com você. Deus sempre estará comigo e com você. Deus sempre estará comigo e com você. Ó, quando você acordar pela manhã, família, amigos, pode te decepcionar. Pessoas, pode te decepcionar. Pode falhar por causa da limitação do homem. Heróis, heroínas, pode falhar. Agora, Deus é fiel. Deus não falha. Deus não chega atrasado. Deus não é pego de surpresa. Deus não é vencido. Nunca morre. Deus, Ele é eterno. É o nosso Criador. Ele é o seu Criador, nosso dono, é o nosso Senhor, Pai. É a forma mais linda que eu acho para chamar Ele é de Pai, Abba Pai. Eu descobri que eu tinha um Pai. E quando nós descobrimos que nós temos um Pai, nós não tememos o mar revolto, as tempestades, podemos até chorar, podemos até esquecer, ter amnésia do que Deus nos fez, mas Ele sempre vai fazer eu e você lembrar dos momentos difíceis que eu e você passou, que foram vencidos. Jesus venceu na cruz. Jesus venceu na cruz. Ele pagou um alto preço por mim e por você. E a graça dele nos alcançou. E é como a pastora Eliane está dizendo aqui. Eu não sou mais órfã, eu tenho um Pai. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu socorro virá. Não importa a doença, a dificuldade, não importa a crise financeira, se a sua vida espiritual estiver alinhada em Deus, no céu, você viverá coisas grandiosas. Porque o Senhor, Ele permite nós passarmos por situações adversas aqui na terra, aflições, mas Ele sempre deixa uma mensagem para mim e para você. Tem de bom ânimo, tem esperança no seu coração. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança, aquilo que pode trazer esperança para você. Um livramento, uma cura,
A porta de emprego que você pediu e Deus te entregou. A resposta que você pediu e Deus te trouxe. Então o Senhor fala para mim, para você hoje, traga a memória daqueles dias difíceis, de provações que você viveu, que você passou e que você venceu. Você acha que você não vai vencer mais essa? Você acha que o Senhor, o poder dele diminuiu? O seu problema pode ter aumentado, a provação pode ter aumentado, mas nunca vai chegar do tamanho de Deus. Nunca se compara ao poder e à manifestação do poder de Deus. Nós somos mais que vencedores. A missionária Maeli falou aqui, sou vencedora. E nós precisamos todos os dias declarar isso. A fidelidade de Deus é isso, é você declarar que mesmo que eu não veja com os meus olhos carnais, eu sou vencedor, eu sou vencedora. Cristo guerreia por mim mesmo. Cristo está à frente da minha batalha. O que eu preciso fazer então? Posicionar. Tomar posse da palavra. Tomar posse da verdade de Deus para a sua vida. O vencedor é aquele que vence a dor todos os dias. Muito bem, pastor Eliane. Irmão João Carlos disse que Daniel, fortalecendo o Senhor. Daniel foi fortalecendo o Senhor o tempo todo. Estava numa terra distante. Foi levado a cativo. Não estava fácil para ele, não. Pode ser que ele chorou, sim. Pode ser que ele foi para o quarto e pensou, e agora? Mas ele não ficou de braço cruzado. Eu sempre digo para os meus discípulos, eu falo, chora, tanto que você precisar chorar. Vai para o pó, põe a cara no pó, chora, chora. Fala com Deus o que você está passando. Mas quando você se levantar, levanta como leão, levanta como leoa. Não se esqueça de onde você saiu. Não esqueça seus princípios. Daniel nunca desviou da crença, da fé. Realmente. E assim, eu e você também temos exemplos, grandes exemplos na Bíblia, que fala da fé. Ter fé enxergando com os olhos carnais, vendo? Não, vai acontecer, porque eu sei que vai acontecer. Isso não é fé, não. Fé é quando tudo se fecha. É quando você não vê lado, é quando você não vê porta, é quando você não vê luz mais. É quando você fala, agora eu cheguei no fundo do poço. Isso é fé. E você olhar e falar assim, Ele vai abrir uma porta. Ele vai me tirar dessa cisterna. O Senhor vai me tirar do vale. O Senhor vai me tirar do leito de hospital. O Senhor vai mudar a minha sorte. Ter fé é quando todos dizem que não tem jeito mais. E você fala, tem sim. Eu fico com a palavra de Deus. Ele diz que tem um estoque de misericórdia todas as manhãs. Todas as manhãs
o Senhor é fiel, a porção dele, a porção para a nossa vida é o suficiente. Ele é o suficiente para a minha vida e para a sua vida. E quando nós nos apegamos nesta palavra, quando nós entendemos que Deus é sempre fiel, nós começamos a entender que o único que nós podemos confiar é Ele e nele. Porque Ele é o único que vai estar lá quando a dor chegar. Ele é o único que vai estar lá quando você for rejeitado. Ele é o único que vai estar lá quando os amigos te afrontar, como fez com Jó. Onde está o teu Deus? Você só pode estar em pecado. Como a mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Deus vai estar lá. Ele está lá. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Deus é fiel. E a fidelidade dele não tem fim. A misericórdia dele não tem fim. E ser fiel é certeza. É confiabilidade. A fidelidade descreve quem é Deus. Quem é Deus? Deus não volta em sua palavra. A palavra dele é sim, sim, não, não. Ele não volta. Ele não volta atrás. Ele não é como um homem que volta atrás, que faz aliança e quebra, que faz compromisso, faz voto, mas não cumpre. Deus, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Independente do que eu e você fizer, Deus não pode ser infiel. Independente do que você fez, Deus não pode ser infiel. Faz parte do caráter dele. Esse é o caráter dele. Fiel. Lealdade. Deus, Ele é imutável. Ele não pode negar a si mesmo. O que foi que Deus te prometeu? O que foi que Deus te falou? Você não pode esquecer. Não é porque você está passando por essa adversidade aí, por essa situação, que você vai se esquecer de quem é Deus. A presença de Deus é tudo que nós precisamos para vencermos o dia mau, o dia da angústia, das tribulações, da calamidade, da escassez, do choro, do luto, da dor. Só podemos vencer em Deus,
Sem Ele nada somos, nada temos. Sem Ele nós não temos direção. Mas se nós ficamos com a palavra dele hoje, se nós olharmos agora para Jeremias, que estava em desespero, e ele encontrou Deus, ele olhou e falou: mas o Deus que eu sirvo é o Deus que abre o mar, é o Deus que supre as minhas necessidades, é o Deus que faz o cego enxergar, paralítico andar, o mudo falar, o surdo ouvir. É o Deus que ressuscitou Lázaro. O filho da viúva da cidade de Naim. É o Deus, o Jesus, que foi ao encontro da samaritana e ela teve a sua vida transformada, teve a sua vida eu posso dizer que da água para o vinho, onde ela teve um encontro com Jesus. Apenas algumas palavras e ela saiu por Samaria, contando que encontrou a fonte inesgotável de água. Como duvidar? Como duvidar de um Deus tão poderoso, tão soberano, só porque estamos passando por um momento difícil aqui na Terra? Momentos difíceis sempre teremos. Mas nós não podemos esquecer de o mesmo Deus que te salvou um dia, te livrou um dia, te abençoou um dia, Ele continua fazendo. Ele é o mesmo Deus de Gênesis a Apocalipse. Jesus, Ele espera que eu e você espere nele, confie nele, descansa nele. Para o problema e falamos assim: problema, situação, você não é maior do que meu Deus. Você não é maior do que meu Pai. Você não é maior do que o Deus que fez céu e terra. Talvez você para olhar os gigantes na terra. Tem gigante, e são muitos, mas não se compara com os frutos que a terra pode dar. Olha para os frutos. Olha para a grandeza de Deus. Olha agora para o Senhor. Olha para esse dia, a oportunidade que Deus te deu, me deu, de estarmos respirando. Se você está respirando, eu estou respirando, tem jeito. Tem jeito.
E o Senhor põe a boca no pó. Não se entrega. Não dê crédito ao inimigo. Não dê crédito aos problemas. Dê crédito ao Senhor. Sabe que o inimigo nem o inferno vai entender? Ele não vai entender. Eu dou problema, eu dou situação, eu entro nisso, eu faço aquilo. Mas a esperança, a misericórdia, eu não consigo tirar de dentro do coração dela ou dele. Eu não consigo tirar a esperança do coração desse homem e dessa mulher. Ela chora, até se entristece, mas ela não desiste, mas ele não desiste. Sempre olhando para o alto, para o céu, para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Ele não dorme, ele não cochila. O Senhor está sempre vigilante. Ele é o guarda de Israel. E quando nós chamamos o Senhor para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, nós entendemos assim: eu perdi o controle, mas Deus não. Deus não perde o controle sobre a vida daquele que teme a Ele. Eu estou falando daquele que pega o controle e entrega nas mãos do Senhor, não aquele que pega o controle, entrega nas mãos do Senhor e depois tira das mãos do Senhor de novo. Não estou falando disso. Estou falando daquele que realmente fala: Senhor, a minha vida é tua, a minha família é tua, a minha empresa, o meu trabalho é teu, a igreja é tua, as ovelhas são suas, as minhas finanças são tuas, tudo que eu tenho é teu. E não fica dando jeitinho. Descansa, faz a sua parte e deixa que a parte de Deus Ele faz. E já tem outras pessoas que querem que Deus faça toda a parte. Não, não vai acontecer isso. Sinto muito te informar. Deus não vai fazer a parte dele, a parte dele e a sua. Não vai. Ele vai fazer a dele e espera que eu e você nós façamos a nossa parte. Então não terceirize a sua fé, a sua busca. Não terceirize aquilo que você precisa fazer. Oração, jejum, busca diária, apresentar o seu lar, sua casa para Jesus, sua empresa, convidar Jesus para estar na sua empresa, seus negócios, convidar Jesus para ir com você em uma viagem, convidar Jesus para ir comprar o seu carro, escolher o seu carro, convidar Jesus, para escolher o cônjuge, perguntar ao Senhor se esse casamento é do Senhor para a sua vida. Você tem que fazer a sua parte. Essa é a sua parte. Sua parte e confiar em Deus, que o sobrenatural é com Ele. O impossível é com Ele. Aquilo que você olha e fala: para mim hoje é impossível, você coloca na mão do Senhor.
Porque o Deus do impossível, Ele usa o cenário da impossibilidade para agir. Então, quando você olhar e falar, aqui como Jeremias, aqui ele entrou em desespero, mas ele lembrou da fidelidade, que era a marca de Deus. Você vai se lembrar da fidelidade de Deus com você. Eu não sei como você se encontra hoje, eu não sei como está o seu coração, mas eu quero orar por você hoje. E digo para você, sacode o pó, levanta, se posiciona e multiplica aquilo que Deus colocou na sua mão. Multiplica os talentos, multiplica aquilo que Deus colocou na sua mão. Confia no Senhor, não olha para as diversidades, olha para Jesus. Multiplica o que você tem. E eu vou orar por você, e você vai se levantar. E você vai se posicionar. E vai trazer à memória o que o Senhor já fez na sua vida. Que eu sei que não foi pouco não, foi muito. Eu sei que Deus fez muito. E Ele continuará fazendo em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, diante dessa palavra maravilhosa que o Senhor nos entregou. Pai amado, o Senhor trouxe ânimo, esperança ao nosso coração. O Senhor está trazendo alegria ao nosso coração, Pai. Independente da circunstância, nós escolhemos olhar para o Senhor. Nós escolhemos ficar com a Tua palavra. Nós escolhemos, meu Pai, declarar que o Senhor é tudo que nós temos. Em meio ao caos, o Senhor é tudo que nós temos. Pai amado, o Senhor sabe o que cada um está vivenciando neste momento. O Senhor sabe, Pai. O Senhor conhece o mais profundo do ser humano. E se essa pessoa está aqui, se essa pessoa está ouvindo esse clamor, essa palavra, Pai, é porque as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre a vida dele e dela. Pai querido, o Senhor é o Deus que dá oportunidades. O Senhor é o Deus que muda a nossa sorte. O Senhor é um Deus que abre portas. O Senhor é o Deus que fecha portas. O Senhor é o Deus que coloca pessoas em nossa mesa. O Senhor também é o Deus que tira pessoas da nossa mesa. O Senhor é o Deus que abre os nossos olhos da fé. O Senhor é o Deus que nos traz força, ânimo, cura, libertação. O Senhor é o Deus que mostra o profundo e o escondido. É o Senhor que quebra as maldições. É o Senhor que quebra as palavras contrárias sobre a nossa vida. É o Senhor que destrói o jugo. É o Senhor que tira os entulhos. O Senhor tira aquilo que estava impedindo os teus filhos, Pai, de avançar. Querido Deus, nos dê discernimento de espírito, discernimento de ambiente. Que o Senhor, Pai amado, esteja no nosso lar, na nossa casa, alcançando a nossa geração, nossos filhos, os nossos filhos, cônjuge. Alcança, Senhor Jesus, a nossa casa com esta palavra. Se tinha alguém, Pai, com amnésia, esquecendo, Pai, daquilo que o Senhor já fez. Ah, Espírito Santo, faz cada pessoa agora trazer à memória
aquilo que o Senhor já fez no tempo da aflição e da dificuldade. Faz essa pessoa entender, Pai amado, que o Senhor é o mesmo Deus e que o Senhor não mudou. Hoje mesmo o Senhor se lembrou de você. Hoje mesmo o Senhor se lembrou do seu nome. Toma posse dessa palavra para a sua vida. Deus não se esqueceu de você. Ele ouve as suas orações. Ele se lembra de você. E Ele está agindo ao seu favor. Ele entra com a provisão. Ele entra com a proteção sobre a sua vida. Com a cura. Ele entra agora trazendo respostas. Não se esconda, porque Deus já te achou e a provisão chegará sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus, porque grande é a fidelidade de Deus com o seu povo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te leve em lugares altos, que Ele te mostre o caminho e que você continue perseverante na palavra dEle, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe e eu declaro que a sua casa é uma bênção. Você vai declarar aí comigo agora: hoje será o melhor dia do ano. Declara aí, amém? Daqui a pouco eu vou deixar esse vídeo para quem ainda não recebeu a palavra. Coloca lá embaixo, declare: Deus é tudo que eu tenho. Deus é tudo que eu tenho. Deus é tudo que eu tenho. Declare isso dentro da sua casa. Deus é tudo que eu tenho. Hoje será o melhor dia do ano. Amém. Que Deus te abençoe e que assim seja. Amém? Fique na paz do Senhor. Hoje nós temos culto de cura e libertação. Amém? Convide uns 10 para receber de Deus. Amém? Convida aí, manda essa mensagem, essa palavra de Deus e faça o convite para o culto de hoje. Amém? Às 19 horas. Conto com você, com a sua família. Irmã Norma, que saudades. Oh Deus, é mesmo, irmã Norma. Deus é tudo que nós temos. Oh Deus querido. Pastor Eliane, Deus é tudo que eu tenho. Amém. Celita, Deus é tudo que eu tenho. Amém. Glória a Deus. Quando nós declaramos isso, nós estamos dizendo: de nada tenho falta. Amém? Que o Senhor abençoe vocês.